Senhor. Como é bom ouvir os testemunhos no tempo de oração e aqueles que vão se conectando com a gente, que também da sua casa possa ser abençoado. Amém? Os irmãos querem abençoar quem está em casa? Amém. Nós abençoamos orando e pedindo o melhor de Deus Amém. na vida de cada um. Né? Glória a Deus por essa noite, nós vamos declarar. E esse cântico ele traz essa mensagem. Né? E a gente também vai profetizar a salvação, porque nós podemos falar em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. E profetizar é falar em nome de Deus. E nós estamos autorizados a isso pelo próprio Senhor. Amém? Adoremos então essa canção que diz, declaramos que aqui reina a glória do Senhor, sua graça é manifesta, está presente o seu amor, corações quebrantarão, almas vão se derramar, e o Espírito de Deus reinará. Profetizamos salvação, total libertação, quebramos as cadeias, em nome de Jesus. Aqui não há lugar para o mal, aqui reina a luz, entronizamos Cristo, Ele é nosso Rei. Nos rendemos aos seus pés, pois sabemos que Tu és poderoso para transformar o mundo. Declara: nada pode impedir do Teu Espírito de agir, operando maravilhas, transformando os corações, operando maravilhas, transformando os corações. Transforma meu coração, Deus, dos meus irmãos, dos que assistem pela internet, onde chegar a palavra. Transforma, Senhor, porque nós carecemos. Nós precisamos ser mais semelhantes ao nosso Salvador Jesus. Nós precisamos mais de Cristo sobre a nossa vida. Obrigado, porque a Tua palavra é abundante, fonte. Ela tem recursos que nos ensinam, que nos levam, que nos confrontam, que nos ajudam. E nós declaramos crer em nome de Jesus. Vem sobre nós agora, Deus, e continua derramando o Teu Espírito sobre nós. Fala no profundo do nosso coração e que a Tua palavra surta efeitos, frutifique, cumpra os propósitos em nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Perto de Apocalipse, 1 João, capítulo 4, dos versos 12 ao 21. Se você abrir de trás para frente, você chega mais rápido. É bem pertinho do Apocalipse. A Bíblia. Amém? 1 João, capítulo 4, dos versos 12 ao 21. E quem nos assiste também pela internet, tem a Bíblia à mão. É importante estarmos com a palavra. Né? Amém? Olha o que nós temos para essa noite. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor é em nós aperfeiçoado. Verso 13. Assim sabemos que permanecemos nele e ele em nós, por ele nos haver dado do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Verso 15. Todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisso o amor é aperfeiçoado em nós,
para que tenhamos confiança no dia do juízo, pois assim como Ele é, nós também somos neste mundo. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Verso 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Glória a Deus pela boa palavra do Senhor. Amém, queridos irmãos? Vamos mais uma vez ter uma palavra de oração. Deus, ilumina a nossa mente. Nosso coração está pronto. Queremos a Tua palavra, a explicação dela. Fala conosco, Senhor. Nos ajuda. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. 1 João tem sido o nosso livro que nos ajuda a buscar pela alegria. E como eu tenho dito aos irmãos, parece que num tempo como esse que temos vivido, falar de alegria é algo meio fora do centro. Alguma coisa meio distante, meio que ilusória. Porque olha lá para o outro lado do mundo, que nós encontramos tragédia. Olhamos para perto de nós, o que encontramos tragédia. Olhamos para o ser humano de um modo muito geral, não conseguimos ver a beleza da criação. Porque nós estamos tão bombardeados por más notícias, por maus comportamentos, por ações tão violentas, que parece alegria ser apenas tema para livros, assunto para uma conversa, para algo desejável, mas não para nós. Você se sente assim? Que a alegria, ela é tudo menos para você, é para todos menos para você. Parece que a porção da alegria errou o teu caminho, não sobrou um cantinho para você. Eu quero dizer que se você pensa assim, você está errado. Mas por outro lado, eu quero dizer, se você pensa assim, a culpa não é totalmente sua, porque nós estamos rodeados por essa atmosfera ruim, negativa. Todavia, quando nós vamos à palavra de Deus, nós vamos encontrar o caminho da alegria plena, porque João disse que essa palavra está sendo escrita para esse propósito. Os irmãos ainda se lembram? 1 João, capítulo 1, verso 4. Isto vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. De tanto o pastor falar, os irmãos vão gravar. 1 João 1,4. Amém? Esse é o propósito. Até o final do livro, os irmãos já vão ao 1 João 4. Isso nos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Se está escrito na Bíblia, podemos crer? Amém. E também podemos praticar. Porque é para a nossa vida. Deus não colocou isso por acaso e não é para enfeitar o livro. Bem, o que eu tenho colocado para os irmãos é que quando a gente estuda o contexto de 1 João, a gente tem tratado mais do texto. Mas quando a gente olha para 2000 anos atrás, os nossos irmãos foram muito castigados. Pensa no povo perseguido. Esse povo foi o povo cristão da primeira geração. O mundo não tinha tolerância com os cristãos. Eles eram vistos como os marginais, como os maloqueiros. Eram vistos como o lixo do mundo. Olha a humilhação que os nossos irmãos passaram. Hoje, graças a Deus, depois de 2000 anos, a gente tem um bom nome. Muitos gostam do que nós fazemos, do que nós pensamos. Isso que muitas vezes não é dado muito valor, o ato de se reunir. Para muitas culturas, isso aqui é muito importante. Para muita gente, isso que nós temos aqui, meus irmãos, sentar numa cadeira, num prédio como esse, do jeito que nós estamos aqui, tem internet na sua casa, isso é um luxo que os outros não tiveram. E a gente tem que fazer isso valer a pena, em nome de Jesus. Vivendo o que Deus nos coloca para viver. Então, o povo cristão de 2000 anos atrás, a quem João escreveu o livro, eles não tinham vida confortável, de maneira nenhuma. Nem economicamente, nem socialmente. E espiritualmente, não posso dizer que não, porque eles abraçavam a obra de Cristo e se entregavam com todo gosto.
E se o mundo quisesse lhes matar em nome de Cristo, eles falavam, então está feito. Boa parte deles fizeram isso. Se entregaram para morrer por amor a Jesus Cristo. Bem, nos cabe nessa noite encaixar e enquadrar onde a alegria plena pode estar dentro dessa porção do texto que a gente leu. Bem, se você prestou atenção, esse texto ele falou muito e nos deu o caminho do amor. E eu diria que o amor é o irmão gêmeo da alegria. Você quer alegria? Tem que ter amor. Você tem amor, você tem alegria. É irmão gêmeo. Anda de mão dada. Caminha junto. Não tem um sem o outro. Eles se completam. E glória a Deus por essa completude, por esse complemento tão maravilhoso. Todavia, nós precisamos lembrar, que amor é esse de que a Bíblia fala? É o amor que a gente sente de um para o outro, de apenas querer bem, de pensar no outro, de elaborar na mente? Não é. Esse amor de que a Bíblia fala é o ágape, uma variante do ágape. O ágape é o amor que não pede nada em troca. Ah, me mostra, eu quero ver, né? Faz uma comida legal para mim que eu lavo a louça. O marido fala para a esposa, eu não falo não. Né? Se você me ajudar aqui, depois eu te dou uma carona, eu te ajudo lá. É a troquinha, né? Se você for bem obediente, depois então eu te dou um presente. Não, o amor ágape ele não tem essa troca, essa permuta. Ama porque decidiu amar, vai fazer o bem porque decidiu fazer o bem. É inspirado na ação de Deus, em que dá Jesus Cristo por nós pecadores. O que é que Deus ganha quando nos ama? O que é que Deus ganha quando nos ama? Nada. O que Deus ama? O que Deus ganha quando nos ama junto com o irmão Benedito? Nada. Ficou quase bom. Mas é justamente isso que Deus ganha quando nos ama. Quando Ele nos dá tudo o que nós precisamos. O que Ele ganha? Nada. E por que Ele faz isso? Porque Ele está nos ensinando. Em outra palavra, uma palavra mais difícil, é altruísmo. Você não precisa guardar isso. Mas só para você lembrar que esse amor aqui, não é esse amor apenas de querer bem, de sentir. É o amor de fazer o bem, sem desejar uma retribuição. E glória a Deus porque nós podemos aprender aqui. Vamos ver então, como eu já disse, que o amor é irmão gêmeo da alegria. Um não caminha sem o outro. Eles estão aqui andando na mesma trilha. Vamos ver como que esse texto que nós lemos, de 1 João 4, de 12 a 21, como ele pode nos dar o suporte para a gente entender que realmente isso que foi escrito é para a nossa alegria. Vamos pensar primeiro nas provas no amor de Deus. Porque a gente é ser humano e a gente gosta que as coisas sejam provadas para a gente. Se é assim, até que não te prova, você não concorda. Mas se provar, aí você... Então nós vamos deixar a palavra fazer isso com a gente. Vamos ver as provas do amor de Deus? Quando nós olhamos aqui para essa carta, a gente não pode deixar passar os versos 12 e 13. Quando ele diz: ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Assim sabemos que permanecemos nele e ele em nós. Por ele nos haver ter dado o quê? O que Deus nos deu? Ele precisava fazer isso? Mas ele nos deu. Onde habita o Espírito Santo? No coração daquele que crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele habita também no universo, porque ele é Deus e não pode ser preso. Porque se o nosso coração pudesse prender o Espírito Santo, ele estava perdido e Deus não seria Deus. Mas ele habita no nosso coração no sentido de que ele está presente. Olha a prova do amor de Deus, ele nos deu o Espírito Santo. Pecadores que somos, mas agora perdoados pelo sangue de Jesus. Amados irmãos, veja o grande amor de Deus. Ele nos deu perdão dos nossos pecados. E agora ele nos dá então, por sermos perdoados, o Espírito Santo a habitar no nosso coração. É Deus em nós. Glória a Deus por isso. Isso é prova contundente do amor de Deus. Mas Deus também
dá a prova do seu amor quando Ele nos dá Jesus Cristo, seu Filho. Olha os versos 14 e 15. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então a segunda dádiva de Deus é o próprio Jesus Cristo. Paulo apóstolo, ele fala em Romanos 5,8, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não esperou a gente se tornar gente boa para Jesus morrer, não. Ele não esperou a humanidade melhorar para valer a pena. A grande prova do amor de Deus. E isso é elemento para gerar em nós a alegria. Outra verdade aqui no verso 16, mais uma prova do amor de Deus, é a presença de Deus. Verso 16 diz: e conhecemos o amor de Deus, que Deus tem por nós, e cremos nesse amor. Olha só, conhecemos e cremos. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Esse ato de Deus dar a presença dele. Se você é um leitor da Bíblia, você se lembra de Isaías capítulo 6. Vamos fazer um teste aqui. O que acontece lá em Isaías capítulo 6? Isaías está no templo, amém? E o que ele vê lá no templo? E depois que ele vê o Senhor, o que ele passa a pensar? Vai morrer. Porque ele viu o Senhor. Porque no Antigo Testamento, a ideia de que Deus, não havia a menor possibilidade dele chegar no homem pecador. E o homem pecador que visse Deus morria. Mas nós temos ali em Isaías 6 uma manifestação da graça de Deus. Isaías fala assim, eu sou um homem impuro, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Pronto, chama a funerária Bom Pastor. Eu vou para o cemitério, morri. Mas pode chamar outra também, não precisa ser essa não. Estou fazendo propaganda de ninguém não, né? Deixa para lá, né, irmãos? Vamos falar aqui de vida e vida abundante. Mas o que eu quero trazer para os irmãos é que nós recebemos do Senhor a presença de Deus. Como pode, meus irmãos, a nossa vida se tornar um poço de amargura, de sofrimento, de ressentimentos, quando Deus está presente? Está entendendo por que João está dizendo, essas coisas vos escrevemos, para que a vossa alegria seja completa? Olha, eu não estou dizendo para ninguém ignorar a sua dor, não estou dizendo para ninguém ignorar um momento, uma fase da tua vida em que as coisas não estão bem. Se a pessoa está no luto, não podemos esperar que a pessoa esteja com a alegria de fazer uma festa, de dar um churrasco, está de luto. Se a pessoa entrou com uma enfermidade grave, e essa enfermidade grave o encaminha a passos mais largos, mais rápidos para a morte, não tem como esperar que essa pessoa esteja sorrindo 24 horas por dia. É um momento de dor, é um momento de angústia. Nós vemos grandes homens da palavra de Deus que passaram por momentos angustiantes. Elias, ele falou, me leva embora, Deus, quero morrer. Olha, o Elias pediu para morrer. Um outro que pediu para morrer, o Jonas. Talvez o Jonas você fala assim, esse merecia mesmo, né? Rebelde, fujando. Mas nós somos tanto Elias quanto Jonas em nossa vida. Nós temos de todos esses personagens, não é verdade? E aí a gente vai dizer que esses homens não eram homens de Deus, porque tiveram aquele momento de dor, foi passageiro. Foi uma passagem da vida, mas depois eles se restauram e voltam a ter essa sintonia com Deus e essa alegria plena. Deus nos deu da presença dele. E isso é uma prova contundente do amor de Deus. Um Deus que partilha a sua presença, que nos leva aos seus braços de amor. É tão bonito quando a gente vê o Salmo 23. Você se lembra ainda? Eu acho que os irmãos se lembram. Os irmãos são apaixonados pela Bíblia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Né? Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Né? O pastor
que pastoreia, levando aos campos verdejantes, as águas tranquilas, refrigerando a alma. Salmo de Davi, Salmo 23. O Senhor é o pastor porque Ele é um Deus presente. E João está falando isso no verso 16. Né? Nisso nós conhecemos e sabemos que temos o amor de Deus. Nós permanecemos nele e Ele está em nós, a presença de Deus. Está entendendo, queridos irmãos? Nós vamos sair daqui, nós vamos enfrentar nossas angústias, crise financeira, crise profissional, crise familiar, né? Crise social, de todos os lados. O país que está numa situação não boa, a pastora Alzira falou, precisamos orar pelo Brasil. As coisas não estão suaves aqui na nossa terra, não estão tão tranquilas. Mas o que a gente faz? A gente tem o Deus presente. Glória a Deus por isso. Nós não negamos a dor e a tristeza e a angústia quando ela passa por nós, mas nós nos refazemos e voltamos para Deus e voltamos a celebrar com alegria a vida que o Senhor nos tem permitido viver. Então, meus amados irmãos, como eu disse, o amor é irmão gêmeo da alegria. Os irmãos concordam? Amém? Aí se não concordar também, vamos acertar depois do culto. Não, concordar. E qual é a prova que nós temos disso então? Olha só, Deus nos dá o Espírito Santo, nos dá o seu Filho Jesus e nos dá da sua própria presença. Olha os 3 presentes que nós encontramos nesse texto. Não faz sentido? Para mim faz muito sentido. Mas a gente precisa pontuar. Nós precisamos também mostrar que provas nós podemos dar do nosso amor em retribuição a Deus. Não que Deus está esperando. Os irmãos entenderam, né? Deus não está esperando o pagamento de nada. Mas, como num ato de bom caráter, nós devemos isso a nós mesmos. Amém? Porque se a gente não celebrar esse amor, não viver esse amor, nada muda em nossa vida. Mas aqui o João, ao meu ver, ele mostra que nós podemos dar provas também do nosso amor. No verso 17, ele diz assim, ó, nisto o amor é aperfeiçoado em nós. Olha que coisa tremenda. Para que tenhamos confiança no dia do juízo. Olha, o dia da trombeta, o dia do tribunal de Cristo. Nós caminhamos para lá. Aleluia. Hebreus 9, 27 diz, ao homem está ordenado morrer uma única vez. E depois disso vem o juízo. Eita! E é o que nós vamos apresentar, é o que nós fizemos do amor de Deus e o que nós fizemos com o amor que o Senhor nos ensinou. Mas seguindo aqui pelo verso 17, pois assim como Deus é, também somos nesse mundo. Assim como Ele é, nós também somos nesse mundo. Então, a primeira prova que nós podemos dar é nos aperfeiçoando no amor de Deus, no modelo de Jesus Cristo. Jesus Cristo amava as pessoas? Que pessoas que Ele amava? Só os ricos? Pecadores? Enfermos? Pobres? Marginalizados? E o amor dele era de passar a mão na cabeça e falar, está tudo bem? Ele dava o que a pessoa precisava e depois que ele falava, vai e não... Ah, que lindo o amor de Deus, né? E qual é a prova que nós damos a Deus? Aperfeiçoando-nos no modelo de Jesus, a nossa vida nos passos de Jesus. Mas também no verso 18, superando o medo. Olha o que ele diz, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Ó, não vai atravessar a rua sem olhar porque dizer que não tem medo. Não é isso que ele está falando não, tá? Nem vai para o lado do prédio e dizer não tem medo. Vou pular. Eu não sei nadar, vou dar um mergulho. Por quê? Não tem medo. Não é isso que está falando. Não é esse medo. Mas é essa questão de não se lançar totalmente nas mãos do Senhor. Ser reticente com a obra do nosso Senhor, do nosso Redentor. É desse medo, o medo de ser usado por Deus, de fazer a obra de Cristo florescer por meio da sua vida, nas suas palavras,
nas suas ações. Né? Esse dia atrás estava lendo um texto que dizia: a nossa boca ela tem que ter conexão com a nossa mão, porque aquilo que a gente fala, a gente deve também fazer. Glória a Deus. Lindo isso, não é? Então a gente tem que superar o medo e andar na trilha que nós temos sido chamados e dar testemunho da obra de Deus sobre a nossa vida. E por fim, os versos 20 e 21, ele diz assim, ó: se alguém diz, eu amo a Deus e odeio seu irmão, isso aqui é bem prático, né? João, ele era um pastor bem legal para a internet desses últimos dias aqui, né? Porque ele diz assim, ó: se alguém diz, eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso. E hoje a gente não pode chamar ninguém de mentiroso. Tem processo, né? Danos morais. Me chamou de mentiroso. E o que você é? Eu sou mentiroso mesmo. Mas não pode falar não. Vai ganhar um processo de danos morais. Ainda bem que não sou eu que estou falando, é o João, né? Porque ele está dizendo aqui, ó, com todas as letras: se alguém diz, eu amo a Deus e odeio seu irmão, é o quê? É mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. Ele dá até a prova. Apresenta o argumento contundente, que não pode de maneira nenhuma ser rebatida. E por fim ele termina no verso 21. E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Praticando a compaixão. É a nossa prova do amor de Deus. Nós amamos o nosso irmão quando nós apontamos para ele o duro caminho e caminho errado que ele possa estar seguindo, se ele se distancia da palavra de Deus. Nós amamos o nosso irmão quando nos colocamos ao lado dele e ficamos, ó, sem falar nada, porque é um momento de dor. Esses dias atrás nós tivemos um momento de luto. Nossa tia faleceu, ela morava em São Paulo, foi sepultada aqui na cidade de Sumaré. Um filho mora aqui em São Paulo, cuidou da tia até o final, Giba. E o outro filho mora no Paraná, lá na cidade de Maringá, e viajou para cá. Eles não têm parentes aqui, porque a tia era o tio que era da linhagem da família da mãe da minha esposa. E nós passamos a noite toda com esse primo lá no velório municipal. Ficamos juntos lá, sem falar quase nada. Né? Se ele quisesse falar, a gente falava, ouvindo. Só isso. Esses dias ele mandou uma palavra de gratidão. Obrigado por ter ficado ao nosso lado naquele momento de dor. Interessante isso, né? Eu não estou querendo me arrogar como o melhor exemplo, mas é o que a Bíblia nos ensina. Nós devemos praticar a compaixão. O ser humano que a gente vê, ele deve ser amado na mesma medida que nós amamos ao Deus a quem nós não vimos. Nosso olho não enxerga, mas nós sabemos que Ele está aqui. E glória a Deus por isso. Amém? Então, que provas eu posso dar do meu amor a Deus? Aperfeiçoando-me no modelo de Jesus Cristo. Não para no tempo, não. Não interrompe, não, a tua jornada de vida cristã. Não para de melhorar, não. Que não é uma mentira que falaram para você, para mim, e nós acreditamos por muito tempo. Se melhorar, passa, está vendo? Isso é verdadeiro? Se melhorar, estraga? Não é, né, irmã Creuza? Se melhorar, fica melhor ainda. Opa! Como não? Né? Olha só o que a gente tem. Antigamente não havia ar-condicionado. Tinha ventilador. Melhorou, agora tem ar-condicionado. E se melhorar, tiver um equipamento melhor com ar-condicionado, fica melhor ainda. Não vai estragar. Vai ficar melhor. Glória a Deus, né? Só um pequeno exemplo. Assim é a nossa vida. Nós podemos entrar no processo de aperfeiçoamento. Amados irmãos, a palavra de Deus para a nossa vida, para a Ibajade nessa noite, derramar de Deus sobre nós, é essa chamada para o caminho do amor.
porque nós estamos buscando um tempo de alegria, de celebração de alegria. Eu quero ver a tua vida forte, fortalecida. Eu quero ver a tua família bem, unida no amor de Jesus Cristo. Eu quero ver você celebrando vitória. E mesmo que enfrente uma adversidade, que você esteja seguro e amparado, sabendo, eu estou enfrentando uma luta difícil, mas eu não estou só, porque tem os irmãos que oram, tenho uma família chamada Ibajade, que não somos do mesmo sangue, mas estamos lavados pelo mesmo sangue, o sangue de Jesus. Amém? E eu termino dizendo assim, só para os irmãos guardar. A alegria plena consiste no conhecimento do amor de Deus. Você quer alegria plena, você precisa conhecer o amor de Deus. E também na prática do amor ao próximo. Ama a Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo você ama como a si mesmo. Olha que ordem bem perfeita isso, né? O amor, ele muda vidas, transforma vidas. O amor transforma a família, o amor transforma a cidade, o amor transforma o mundo. O amor de Jesus continua até hoje impactando vidas. E sabe por que o amor de Jesus impacta vidas? Porque é o amor puro e é o amor verdadeiro. E é isso que a gente precisa para a nossa jornada de alegria plena. Amém, queridos? Amém. Pratiquemos o amor generoso da palavra de Deus. Deixe a sua vida ser inundada com o amor de Deus. E o seu mundo vai transbordar. Uma unção de alegria vai brotar sobre a tua vida. Você crê? Amém. Mas você quer? Amém. Crer foi mais forte. Você quer para a tua vida essa alegria da palavra? Amém. Amém. Não é porque tudo vai bem, é porque Deus tem isso para você, e não menos do que isso. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos aproveitar e vamos apresentar a Turquia e a Síria. Os irmãos têm acompanhado pelo noticiário, né, as dificuldades lá, muitos mortos. A tragédia chegou naquele país, mas Deus sabe o que faz e como ajudá-los. E daqui nós vamos orando. Oremos pelos nossos missionários. A Junta de Missões Mundiais dos Batistas tem missionário lá, mas graças a Deus nenhum ficou ferido. Glória a Deus. Estão já ajudando os outros naquele país. Vamos orar pela família. Eu quero que a tua família vá bem. Amém. Eu quero que os relacionamentos familiares na tua casa se ajustem. Que haja paz nos lares. Vamos orar pela cura. Nós tivemos com o irmão Josias, a irmã Neuza ontem. Nossos irmãos lutam muito, mas estão serenos em busca da saúde, né? Vem um abraço deles para os irmãos, se eles estiverem nos assistindo. A irmã Neuza sempre nos acompanha. Fica aqui, né? Registrado. Vamos orar também para que sejam consolados que estão abatidos e amargurados. Vamos orar pelos que são empreendedores, pelos empresários, pelos trabalhadores assalariados, pelos trabalhadores autônomos e pelo progresso da Ibajade. Amém? Nós precisamos melhorar como igreja, corpo de Cristo. Precisamos ser relevantes para esse bairro, relevantes na vida um do outro, e assim nós vamos cumprindo a nossa missão. Amém, irmãos? Quer baixar sua cabeça, fechar o olho? Me acompanhe. Pai, nós agradecemos a noite que tem nos dado. Nós estamos seguros aqui, Senhor. Temos casa para morar, água para beber, comida para as nossas refeições. Mas na Turquia e Síria, eles só têm os monturos. Muitos estão angustiados. Senhor, a tragédia abateu aquela nação e nós nos compadecemos. Pedimos que o Senhor envie o teu socorro. Salmo 46 diz que ainda que a terra se transtorne, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que não pode ser abalado. Olha pelos nossos semelhantes ali, pelos nossos irmãos em Cristo que estão naquele lugar. Oh, Pai, faz a tua obra naquela região. Nós oramos por aqui também, Senhor, a começar pela nossa família. Quanto queremos, Senhor, ver os nossos parentes confessando Jesus como único e suficiente Salvador, os filhos, os netos,
sendo, ó Deus, prostrados diante do Senhor, e a família caminhando juntos, Senhor, entrando pela igreja para adorar o Teu santo e precioso nome. Nós oramos, Senhor, também por cura aos enfermos, aos irmãos, ó Deus, que têm enfrentado enfermidades. Envia cura, Deus, porque o Senhor pode. Os que estão amargurados, estão tristes, que o Senhor envia consolação. Ó Deus, abençoa aqueles que estão empreendendo, os empresários da nossa nação. Há muitas empresas fechando, Senhor. Tem misericórdia, Deus, que não volte o tempo de desemprego, de crise, Senhor, assoladora. Livrai-nos desse mal. Ajuda-nos, Senhor. Como José foi uma luz para o Egito, o Senhor Jesus é a nossa luz, nos ajuda. Oh, Senhor Deus, abençoa, Pai, abençoa Ibajade. Nós não queremos apenas ser um lugar de ponto de encontro, nós queremos ser relevantes, ajudando, Senhor, aquilo que o Senhor coloca na nossa mão e aqueles alvos que o Senhor coloca diante dos nossos olhos a serem cumpridos. Nos abençoa como igreja, como corpo de Cristo. Levanta obreiros nessa casa, professores na escola bíblica, alunos para vir estudar a Bíblia. Senhor Deus, abençoa-nos, Senhor. Ouve-nos, ó Pai. Repreende o mal. Deus, nós somos Deus, e que o inimigo de nossas almas possa temer a nossa presença por onde passamos, porque nós somos do Senhor. Assim nós oramos e colocamos, ó Deus, a nossa palavra diante do Senhor. Ó Santo Deus, olha pela causa que o irmão, a irmã trouxe aqui na igreja nessa noite. Ainda que não tenha falado, esteja no coração, que o Senhor possa agir agora e dar a tua resposta, dar o teu encaminhamento, dar a tua provisão. Faz a tua obra, Senhor Jesus. Oh, Pai querido, se há portas trancadas, que elas sejam abertas. Oh, Senhor Deus, se o irmão, a irmã precisa de um sinal, que o Senhor sinalize nesses dias. Se o irmão, a irmã precisa, Senhor, de uma provisão, de um milagre, assim como o Senhor gerou milagre na casa da viúva, no azeite, na farinha. Senhor Deus, como o Senhor gerou o milagre da ressurreição na casa da sunamita, assim como o Senhor Deus operou milagres na casa da sogra de Pedro, tirando-o da enfermidade. Opera do teu milagre sobre a vida dos meus irmãos, porque o Senhor pode e nós cremos. Eu oro, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós entregamos o culto aqui. Quem nos acompanhou pela internet até aqui, Deus abençoe. Até domingo e até a próxima vez.